Voltamos com o nosso workshop Metodologias Ativas do Ensino Híbrido com o professor Franklin Brasil. Vamos agora falar de um tema dentro desse outro tema, né, como já citei, também muito importante, que é a ética no ensino remoto. Eu acho que muitos professores ainda não pararam para pensar sobre isso. Mas fala pra gente, professor, como deve ser essa ética, como implementá-la? Fala mais. Lembra do storytelling do bloco passado? Sim, sim. Vamos agora utilizá-lo para que a gente possa entender muito bem como se trata a ética. Eu acho que assim fica mais didático. Gente, se tem uma coisa que é difícil para o aluno, é ele se manter ativo e presente na aula remota. Ele escapole, ele é que nem um sabonete, ele vai escapulir da sua mão. E aí o professor, ele precisa fazer com que esse aluno perceba o quão importante é a boa ética. E a boa ética no ensino remoto é você manter aquele discente presente juntamente com você. Você pergunta, ele responde. Ele te pergunta, você da mesma forma também o responde. E aí para que você possa instigá-lo a pensar de uma maneira cada vez mais ética, cada vez mais legal, vale a pena você utilizar o grande filósofo Mário Sérgio Cortella, em que um dos seus livros ele fala sobre querer, poder e fazer. Olha só, diante de uma proposta tentadora, nós queremos? Até queremos. Nós podemos? Até podemos. Mas nós devemos? Não. Porque a minha ética não é cosmético, como fala o professor Mário Sérgio Cortella. O cosmético, a maquiagem, muitas vezes sai com a dança, com a corrida. E a nossa ética tem que ser intrínseca ao nosso ser. Portanto, o aluno, muitas vezes, ele quer sair da sala de aula virtual. Ele quer. Ele está coçando, a carne dele está pedindo, digamos assim. Ele pode? Quem impede? Tem alguma câmera o impedindo? Tem alguma força superior? Tem uma camisa de força? Tem uma corrente? Não. Então ele pode. Agora ele deve? Não. Ele não deve. Ele não deve porque ele entendeu através dos ensinamentos dele, que ele aprendeu com ele mesmo, com os tutores dele, com o professor dele, que ele deve se manter ali, presente, ativo, em tempo real na aula. Então essa é uma maneira de você construir uma boa ética através do ensino remoto. De você provar por A mais B que é bacana, que é bom, que é salutar, que é nobre, você trilhar um caminho da justiça. Essa questão do respeito também é preciso ter no ensino remoto. Não é somente na aula presencial, né? No ensino remoto, essa questão do respeito com aquele professor, com aquele aluno. É importantíssimo a gente discutir isso aqui. Exatamente. E você vê isso através de detalhes. Quando vocês pedem para que os seus alunos abram a câmera, é interessante que eles abram a câmera e não fiquem de qualquer jeito. É interessante que eles tenham um mínimo de compostura. É interessante que eles estejam vestidos. Já aconteceu comigo de ter homem barbudo sem camisa assistindo uma aula minha. Eu falei, caríssimo, por favor, vista-se, coloque uma camisa. Porque acontece isso. Então é muito importante que nós sempre destaquemos o quão importante é nós atuarmos com uma boa ética dentro de sala de aula virtual ou então presencial. Olha só, até porque, professor, essa questão da flexibilidade, né, de você poder assistir aula de casa, aula de outro local que não seja a sala de aula presencial, isso daí já é uma grande conquista, né? A gente deve saber aproveitar isso da melhor forma. Exatamente, exatamente. Eu digo para os meus alunos e minhas alunas que flexibilidade é uma conquista. E como tu frisaste bem, isso já é muito bom. Você poder ficar mais à vontade. Não vamos abusar. Mas não vamos abusar. Não abusemos, por favor. E o aluno, ele conquista essa flexibilidade com o professor à medida que ele vai produzindo. Então, à medida que você faz, digamos, gordurinha de crédito, o professor, ele vai te flexibilizando alguma coisa. O professor, eventualmente, ele entende que naquele instante você precisa cuidar da sua avó ou cuidar da sua mãe, aconteceu alguma coisa a eles, e vocês precisam terem que cuidar deles. O que o professor faz? Ele flexibiliza. Mas isso só aconteceu porque foi conquistada a confiança, previamente, com antecedência. O aluno, ele tem, juntamente com o professor, mostrar para o seu docente que ele é merecedor de gozar da confiança do seu professor. Olha só. E como construir essa confiança?
Essa construção, ela não acontece do dia para a noite. Ela é um trabalho gradual, processual. O aluno, ele precisa entregar as atividades no horário em que o professor solicitou. Já é um começo, né? Para construir essa confiança. Já é um começo. O aluno, ele precisa cumprimentar o seu professor de volta. Quando o professor chega num grupo de WhatsApp e esse dá bom dia para a turma, que essa também responda bom dia. Quando o professor vai no privado do seu aluno, esse tem que entender que o seu professor está fazendo um trabalho hercúleo, porque ele tem uma turma de 30, 40 alunos. Então, esse aluno deve responder. O aluno sempre deve ser assíduo, deve ser pontual, deve ser participativo e respeitador. E se ele faz isso todos os dias, aí finalmente ele vai ter a flexibilidade. Então, flexibilização, ela é uma conquista. Ela não é algo que ocorre hoje, agora, do dia para a noite. Ela é processual, ela é gradual. Olha só, uma ótima dica, né? Porque muita gente realmente ainda não conseguiu construir aquela confiança, aluno, professor, e já quer faltar, já quer abusar, Exatamente. já inventa umas desculpinhas e que não colam muito. Exatamente. Então é preciso ter atenção com isso, né? Exatamente. O professor e a professora, eles devem perceber seu aluno. Então, o professor do ensino remoto, híbrido, ele é, além de um professor, ele é um gestor. Ele é uma liderança. E ele tem que estar atento aos seus colaboradores, aos seus alunos. Ele tem que ir aos poucos ir montando um perfil do aluno. Ele tem que ir anotando o que ele vem fazendo de bom e também de ruim, para que no momento em que o aluno possa pleitear alguma coisa com ele, o professor, digamos, tenha um dossiê para ler e ver. Bom, agora eu vou poder flexibilizar. Mas se o aluno não fez a parte dele, então não há como o professor flexibilizar. Porque, do contrário, o professor ele vai estar premiando aqueles que não estão fazendo o trabalho bem feito. E quando o professor premia o aluno que não faz um trabalho bem feito, ele corre o seríssimo risco de perder a turma, porque aquele que está trabalhando bem vai observar e vai ficar chateado. Eu já ouvi falar muito, professor, sobre isso. A gente está fazendo uma atividade, tem uma tarefa para entregar, alguma coisa, e aí vem aquela história, ninguém engana o professor, né? Já ouvi muito isso. O professor, ele sempre sabe o que realmente você está fazendo, né? Por mais que às vezes ele fique calado, ele não chegue, não dê uma, digamos, não seja um pouco mais rígido com aquele aluno, ele sabe do que está acontecendo. Então não adianta querer enganar. Tudo é percebido, também na aula remota, né? Exatamente. O professor, como eu citei, ele tem que ter fôlego. Porque nós, professores, nós sabemos quando o aluno ele não está participando. E aí o professor e a professora, eles precisam realmente ter fôlego e atitude para solicitar daquele aluno uma mudança de atitude. O professor e o aluno, eles não podem fazer acordos que são, muitas vezes, cegos, surdos e mudos. Nós sabemos. O que acontece é que o professor, por vezes, cansado, chateado com a sua realidade, ele deixa acontecer. Mas quando o professor está fazendo isso, ele, na verdade, ele está apenas se fazendo um retrabalho. Porque a conta virá mais para frente. Olha só, outra dica importantíssima nesse momento que a gente vive também aí de aula online, aula presencial, ensino híbrido, tudo junto. Então é isso, a gente continua no quarto bloco, já a gente volta para falar sobre como proceder no encontro presencial, né? A gente está falando muito sobre o ensino remoto, mas quando a gente vai se encontrar com aquele aluno, como é que deve ser esse encontro? Fica aí, já a gente fala sobre isso.